O mundo funciona ao contrário, e é claro que você precisa saber disso, você tem aquela ambição, aquela sede de vencer na vida. Por que eu tô falando tudo isso? Às vezes para alguns não faz o menor sentido, mas de alguns anos para cá eu venho identificando que de fato isso faz total sentido. E é isso que eu quero falar aqui para vocês nesse vídeo. O mundo funciona ao contrário. O que eu quero dizer com tudo isso? Quanto menos você deixa de correr atrás das coisas, mais essas coisas vêm atrás de você. Eu não sei se você já passou por alguma situação onde você ficou correndo atrás de alguma determinada coisa, pô, corria e nada. E você fazia de tudo para conseguir aquela determinada coisa e nada. E aí quando você meio que se desapegar e falava, quer saber? Desisto. Passava um curto espaço de tempo, essa coisa, ou alguém, quem sabe, né, vem atrás de você. Por quê? Porque o mundo funciona assim. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, menos dinheiro você tem. Quanto mais dinheiro você tem, falando no mundo do negócio, quanto mais dinheiro você tem, vamos dizer assim, o cara tem milhões investido no banco. Então o cara já tem muito, para ele é irrelevante ele ter mais ou menos, enfim, ele não está correndo mais atrás do dinheiro. Então o banco quer emprestar dinheiro para ele, quer fazer crédito, quer fazer empréstimo, quer fazer um monte de coisa, por quê? Porque a garantia que ele tem é muito alta. O banco vai ter um baixo risco de emprestar dinheiro para um cara desse. Por quê? O cara não está correndo atrás de dinheiro, o dinheiro vem até ele. Vamos dar um outro exemplo, vai. Um exemplo não profissional. Deixa eu abaixar esse ar-condicionado aqui que tá alto. Um exemplo não profissional. Falando da parte pessoal. Se você é homem, você vai entender. Quem nunca, né? Quem nunca ficou chavecando ali uma menina do colégio que você gostava, que você achava bonita, você ficava ali insistindo e tal, e ela não te dava nenhuma bola, não te dava atenção, e você ficava insistindo em toda hora falar ali com ela, enxavecar, chamar pra sair, chamar pra fazer tarefa junto, sei lá, um monte de coisa. E ela nunca te dava bola. Aí passou um tempo, você não liga mais pra ela, o que ela acontece? Ela começa a te chamar, começa a te achar mais interessante, você muda o teu comportamento, você muda a tua postura, e você, sendo um cara mais confiante, você acaba atraindo essa pessoa para você. E isso acontece de uma forma muito natural. Quanto mais desapegado você é, mais as coisas tendem a funcionar daquilo que você realmente almeja, aquilo que você realmente quer. Quanto mais desapegado você for, mais natural essa coisa vai vir até você. Obviamente, as coisas não caem do céu, né? Você vai precisar correr atrás ali de algumas determinadas coisas. Certamente você vai precisar de algumas ações, estar em alguns lugares diferentes, fazer coisas diferentes, mas se você ficar ali, naquela corrida de ratos, correndo atrás de determinada coisa o tempo todo, certamente, dificilmente você vai conseguir atrair isso. E quando eu falo o mundo funciona ao contrário, eu quero explicar isso porque pode ser que não fique claro para algumas pessoas, e sim, é uma frase um pouco difícil de se entender, e eu quero apresentar aqui o meu raciocínio para vocês. Vamos falar no modelo comportamental das pessoas, desde a nossa criação. A gente, quando nasce, a gente é praticamente uma folha em branco ali. A gente não tem experiência, a gente não tem ambição, a gente não tem nada. A gente vai construir isso no decorrer da nossa jornada. Então a gente não é ninguém, não é nada, não tem ambição de nada, não tem referência de nada. A única referência que a gente tem ali é que a gente precisa se alimentar, é por isso que todo mundo mama as tetas da mãe quando nasce, né? A única coisa que a gente quer é isso, o conforto da mãe, porque era dela que você estava dentro. Mas a gente é uma folha em branco. E o que acontece? O mundo nos molda. O mundo nos coloca ali num estereótipo que já foi criado de que precisa fazer o quê? Você é criança, aí daqui a pouco aí você vai para a escola, para você chegar na escola, ser um bom aluno, ter boas notas, concluir o teu ensino médio, passar em alguma faculdade pública de preferência, ou se não, fazer uma faculdade privada para você estudar determinado assunto, que teoricamente você nem vai usar absolutamente 50% do que você aprendeu na escola, você nem vai usar ali na faculdade, e depois, quando você se formar, você não vai usar nada que você aprendeu nem na escola, e menos ainda, às vezes, do que o que você aprendeu na faculdade. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Que o mundo nos molda para ser exatamente dessa forma. Esse é o estereótipo criado e o manual da vida que as pessoas nos imprimem para poder ser. Estudar, formar e começar a trabalhar ali para ter algum salário dentro da tua... do cargo ali que você escolheu, dentro da tua área, dentro da faculdade e tudo mais. Beleza. Então, o mundo nos coloca para ser desse jeito, onde a manada está. E qual é a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês? Que
Depois que eu comecei a aplicar exatamente o oposto do que o que a maioria das pessoas faziam e queriam, eu comecei a ter muito mais resultado. Pô, a maioria das pessoas tem que fazer uma faculdade e entrar no mercado de trabalho. Cara, eu falei, pô, por que todo mundo faz assim? Mas a maioria das pessoas é endividadas. A maioria das pessoas que eu conheço, que tem uma formação ali, o maior ganho delas é de 5 mil reais ou 10 mil reais. Raras as exceções de uma pessoa que se forma ainda como médico ou como um advogado, um engenheiro, que vai ganhar ali seus 20, 30, 40 mil reais. E acima disso é totalmente impossível, né? E se você conseguir, você vai ter que estar sendo um escravo do teu trabalho ali, trabalhando para alguém, vai ser humanamente impossível. Disso todo mundo já sabe, né? Beleza. E aí quando eu comecei a me comportar e ter modelos comportamentais diferentes do que a maioria tinha, eu comecei a ter muito resultado. Então ninguém, na nossa vida, ninguém nos ensina e ninguém nos fala que a gente precisa empreender. Falei, bom, vou empreender. As pessoas não falam que a gente precisa aprender inglês. Falei, bom, precisa aprender inglês. A maioria das pessoas está buscando um conforto. Então eu busco o quê? O desconforto. A maioria das pessoas busca o quê? Tá ali trabalhando na mesma empresa há anos, ter um salário e tal, estabilidade. Para mim, estabilidade já não existe. Então eu sei que isso não é algo que eu vou procurar. A maioria das pessoas fica correndo atrás de dinheiro, eu fico correndo atrás de soluções, de problemas para eu poder resolver. Quando eu virei essa chave na minha cabeça e comecei a pensar desse formato, novas oportunidades surgiram, novas portas se abriram, consegui ter bons resultados dentro da minha carreira, digamos assim, dentro dos meus negócios, né? E mais negócios vão surgindo com o passar do tempo. Então a maioria das pessoas, por exemplo, eu vou dar até o exemplo desse vídeo aqui que eu tô gravando. A maioria das pessoas, ou que sabe, praticamente ninguém, grava conteúdo pra internet. Pô, eu vou gravar. Por quê? Porque eu gosto de fazer o oposto do que a maioria das pessoas estão fazendo. Então se a maioria não faz, eu vou fazer, sabe? Então esse modelo comportamental assim me trouxe muito resultado, muito aprendizado. E eu gostaria de trazer essa reflexão aqui para vocês. Não sei se vocês concordam ou não concordam, se vocês entenderam aqui a reflexão, mas certamente o mundo caminha para que a gente se adapte a ele e a esse estereótipo que foi criado há trocentos anos atrás de que existe o manual da vida. E quanto menos você seguir esse manual e tiver mais contra a boiada e sendo ali uma pessoa diferente, se destacando dos demais, fazendo o que a maioria não está fazendo, certamente você vai ter resultado. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, que para mim é muito importante isso daqui. Tamo junto e até a próxima.